Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Boa tarde, agora sim oficialmente. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Compliance Across Regional Tocantins. Tivemos aí nós estamos no segundo período, né, do nosso evento. A gente teve o primeiro período da manhã com muito debate, com a autoridade do Tocantins, depois falando de compliance público, compliance privado, como as tecnologias conseguem apoiar as áreas de compliance e como isso tudo está interligado, né? A gente viu pelo período da manhã, está tudo muito conectado e a gente não pode esquecer disso, né? Por isso, e essa é a ideia dos nossos painéis ao longo de um dia, para você ir conectando temas e você vai vendo que eles vão um ajudando o outro. E agora no período da tarde temos mais alguns temas aqui para ir discutindo, conversando até praticamente 18 horas. Em hora vai começando um novo painel. E para esse painel agora das 14 horas, mas antes de falar dele, eu queria lembrar que eu falei para alguns, a gente tem a opção de vocês conseguirem enviar as perguntas aos nossos palestrantes mediadores. A ferramenta correta vai ser o Q&A, QIA. Ele é a maneira mais fácil do nosso mediador receber, entender a pergunta e jogar para os palestrantes, e ele também dá um check, né, dizendo que foi respondido. Então é melhor do que o chat, porque no chat acaba tendo mais informações ali. Então eu peço a gentileza, tendo dúvida, questionamento, curiosidade, participa com a gente, é sempre muito bom, né? O Luiz já estava aqui, a gente estava aquecendo, fazendo um bate-papo, o Luiz já estava interagindo, é uma pessoa que está aqui na nossa audiência, então é legal, é isso mesmo, interaja com a gente, participe no painel, que é sempre muito bem-vindo. Vocês fazem cada vez mais o nosso painel ser melhor. Então agora, para a gente efetivamente começar o nosso painel, o painel sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e para coordenar as atividades e as mesas de trabalho e apresentar o mini currículo dos nossos palestrantes e amigos que estão aqui com a gente, eu queria convidar a nossa amiga doutora Karine Slar, Compliance Officer do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento pela Integridade em Latinoamérica, estratégia do CWC, Compliance Human Committee, Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificada em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade de UCEMA, de Buenos Aires, possui ciclo de interpretações das normas ISO 19.600 e a 37.001 pela Bureau Veritas e o curso de Ética e Compliance pelo INSPER. Mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Goiás. Escritora, professora, palestrante e minha amiga. Então, Karine, por favor, a palavra é toda sua. Já vou dar mais uma vez um olá para os palestrantes por estarem aqui. Já quero agradecer a Érica, o João e a Nathalie que estão aqui com a gente para falar. Mas agora a palavra é toda sua. Obrigada, Márcio, meu amigo, pela apresentação, muito carinhosa. E agora, né, gente, está na moda incluir uma outra função que nós mulheres exercemos, que é a função de ser mãe, né? Então, mãe também, mãe de 3 filhos também. Bom, para compor a nossa linda mesa virtual hoje, nessa tarde, eu quero convidar a doutora Nathalie Reis, advogada, atuante em proteção de dados, graduada pela PUC Goiás, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito, diretora jurídica do Instituto Goiano de Direito Digital, coordenadora no Núcleo de Direito Digital e Proteção de Dados do Instituto de Estudos Avançados em Direito e DPO do NIL Instituto de Compliance. Quero convidar também meu amigo querido João Miguel,
pós-graduando em Direito Digital, com ênfase em privacidade de dados e cibersegurança, encarregado de dados como serviço, encarregado de dados na Lord Perfumaria, Combral, Engenharia e no 4º Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diretor de Privacidade de Dados da 4D Soluções em TI, empresário no ramo de tecnologia da informação há mais de 10 anos e CEO da 4D e consultor em LGPD. Quero convidar também a super querida Érica Costa, especialista em privacidade da OneTrust, Data Guidance para o Brasil, América Latina e Estados Unidos, e instrutora de ensino na LGPD Learning, graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e com MBA em Gestão Empresarial de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. A Érica atuou anteriormente como consultora em Direito Digital para várias empresas de tecnologia e telecomunicações, tendo sido também advogada interna no Mercado Livre e coordenadora jurídica do Walmart Brasil. Então, pessoal, é com essa super equipe que a gente vai conversar agora à tarde, e eu quero começar com uma provocação. Estávamos conversando aqui nos bastidores sobre as funções de controlador, operador, co-controlador e também, claro, né, a de titular de dados. Eu quero começar, então, as perguntas, sempre pelas mulheres, tá, João? A deferência feminina, com a Érica, para que a Érica nos pontue um pouco como que ela sente essas diferenças. Logo na sequência, a gente passa para a Nathalie e para o João. João, depois eu vou te dar uma moralzinha e você vai começar, tá bom? A próxima pergunta. Quando a gente, no ano passado, quer dizer, no decorrer de todo esse, acho que um avião passou aqui, gente. Quando a LGPD entrou em vigência em 2020, e antes mesmo, o debate sobre o que era controlador, o que era operador, era insano, ao ponto de um tribunal muito famoso, muito conhecido no Brasil, ter definido que o chefe de gabinete, entre aspas, era o controlador e o coitado estagiário era um operador de dados, porque ele entendeu muito ao pé da letra, é aquele que vai operacionalizar os dados, quem vai fazer, quem vai colocar a mão na massa. Então, só que essa visão, desde a época que quando surgiu esse apontamento de um tribunal de justiça, entre aspas, um reboliço aqui no mundo de compliance e proteção de dados aconteceu. Por quê? Quando a gente já olha para um mercado mais maduro, como o mercado europeu, que é regido já pela GDPR, essa diferenciação, o que é controlador, o que é operador, o que é um titular de dados, o que é um DPO, e até a figura do Joint Controller, que é o controlador conjunto, são duas pessoas, duas empresas, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, dependendo do caso, controlando dados. Porque eu falo para você, na relação de proteção de dados, nunca vai existir dois operadores, nunca, porque um tem que dar a ordem. Mas dois controladores é possível, por quê? Quando você olha o que é um operador de dados, quem tiver dúvida de nomenclaturas, artigo 5º da LGPD, todas as nomenclaturas estão lá. Quando você vai, controlador de dados, aquele que controla, que decide o que vai fazer com os dados, é aquela pessoa que o titular de dados, imagine, obviamente, que a LGPD engloba dados físicos, papel, e dados virtuais. Imagina que você está com o titular de dados, entre consumidor, seu cliente, está com um papelzinho aqui. Aqui ele entrega a informação. Aqui ele entrega a informação é o controlador de dados. E aquele controlador de dados vai ter que seguir uma série de princípios, transparência, minimização, solicitar apenas a quantidade de dados essenciais, e com isso, ele, obviamente, que na atualidade, nenhum controlador consegue fazer todas as atividades dentro de casa, ele próprio. Ele terceiriza, ele tem fornecedores. E esses fornecedores agem em nome do controlador. Então, eles sempre obedecem. Quando eu dou aula para meus alunos na LGPD Learning, eu falo assim, o controlador é quem manda, o operador é quem tem juízo. E para isso, quando a gente faz a questão dos contratos, é a mesma coisa. A gente estava até debatendo que, em alguns pontos, na relação principalmente
joint controller, que é co-controladores. Existem 2 controladores, são 2 que decidem. Existem pró e contras. Quando você olha a LGPD inteira, primeiramente, ela penaliza o controlador. Primeiramente, ela penaliza o controlador. E, subsidiariamente, a depender da análise do caso enfático, o operador pode ser penalizado. Só que tem empresas que preferem ser co-controladoras. Mas eles estão loucos? Eles estão pegando a responsabilidade principal da LGPD? Sim, pode parecer meio louco, mas eu olho por um outro olho. Eu olho a questão do seguinte: quando você olha a operação controlador, operador de dados, a função do operador, da empresa operadora, é muito controlada. É muito. Ele só pode fazer o que o outro faz. Ok, em determinadas emergências ele consegue tomar algumas decisões e fazer e conseguir justificar isso depois, mas fica muito amarrado. E essa discussão inteira começou com a questão dos escritórios de advocacia, que muitos falavam, a empresa X é controladora, o escritório de advocacia é um operador de dados. Só que vem aquela questão, e aquela autonomia que os advogados têm para, obviamente, a depender da procuração que foi dada para eles, se for uma procuração estrita ou ampla, ele tem uma certa liberdade de fazer aquilo. Aí tem alguns que entendem que, dando aquela procuração, o controlador já está autorizando. Outros acham que não, que muitas vezes a gente não consegue prever algumas situações. Então, tem essa questão de... Ainda existem debates, mas a ANPD, que eu deixo bem claro aqui, estou gostando bastante da atuação, ela conseguiu cumprir 100% da agenda regulatória deles, que é um fato memorável no Brasil e nas agências de outras agências regulatórias e autoridades regulatórias. Eles lançaram, era tamanha essa dificuldade de entender o que era controlador e operador, que eles lançaram um manual, uma espécie de manual explicando o que era controlador, o que era operador, o que era DPO. Então, assim, quem tiver oportunidade, vá no site da anpd.gov e vocês vão procurar todos os manuais resoluções que eles criaram. Então, lá também já tem um que sana bastante isso. Perfeito, Nathalie, pode ficar à vontade. Estava procurando meu mute aqui. Não, excelente a explanação da Érica, realmente. A gente tem visto uma confusão grande, né, com relação a esses conceitos. Acho que essa é uma questão que ainda vai perdurar por um tempo, até que isso fique mais sedimentado e realmente as coisas vão começando a ficar mais claras nas relações. Mas a grande questão contratualmente na prática que a gente tem visto é a dificuldade de conceituar e definir os papéis bem claros com relação a operadores e controladores. E aí, como a Érica bem falou, a gente recebe muita minuta de contrato, muita definição nesse sentido, né? Muitos contratos para definir papéis. E existe essa tendência, né, muito grande que a gente tem visto de muitas vezes a relação caminhar para parecer que é entre um controlador e um operador, e a gente acabar percebendo e até esclarecendo mesmo que, na verdade, é uma controladoria conjunta. Então, a gente tem visto muito essas questões, assim, e assim, eu tenho visto um empurra-empurra, né, de responsabilidades, porque justamente por conta da questão de responsabilidade que a Érica também bem levantou, do controlador ser responsabilizado sempre e o operador ser responsabilizado em ocasiões específicas, né, que a lei define no 42, falando quando o próprio operador dá causa a um descumprimento da lei ou quando ele desobedece às orientações do controlador e por isso se iguala a ele. Então, quando a gente vê essa questão da responsabilidade minimizada para o operador e maior para o controlador, a gente vê um jogo mesmo de empurra-empurra e uma vontade ali de, não, eu sou só operadora, eu realmente não tomo decisões com relação a esse tratamento. E aí, muitas vezes, a gente tem utilizado, inclusive, um checklist da SEO, que eu super indico toda vez que eu vou falar sobre isso, porque é bem interessante para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza e objetividade nessas relações. E ali eles têm uns checkpoints muito interessantes para a gente definir essas questões. Então, ali eles falam sobre a questão de ter uma relação direta com o titular, de ter uma coleta diretamente com o titular, de tomar decisões estratégicas com relação ao tratamento, né? Então, ele ter definições como com relação à finalidade para qual aquele tratamento vai acontecer e assim por diante, para definir muito essa questão realmente dos papéis,
quem é controlador nessa relação, quem vai ser só um operador e vai ser um mero processador do dado, né, realizador do tratamento, que é o que a gente vê no GDPR e também na LGPD com relação ao processor. Então, a questão de processar e realizar o tratamento em nome do controlador, sob as orientações desse controlador, então a gente realmente enxerga uma posição de restrição muito grande, que pode ser que em alguns casos vale a pena por conta da responsabilidade menor, mas vale trazer esse questionamento, como a Érica também falou, né? Até que ponto é interessante eu me colocar nessa posição de operador para ficar com menos responsabilidade e, ao mesmo tempo, travar um pouco minha operação, né? E não ter tantas decisões, tanta autonomia mesmo com relação àquele tratamento, a como eu quero fazer aquele tratamento e assim por diante. E uma outra questão que eu acho que também tem trazido bastante discussão, talvez, né, fugindo um pouquinho do tema, mas que às vezes a gente tem visto contratualmente, é a questão da subcontratação, né, dos suboperadores. Então, a gente também tem visto muito essa discussão. E aí, quando a gente caminha para a controladoria conjunta, talvez a gente tenha mais autonomia com relação a isso, porque o operador ele tem mais obrigações no sentido de informar o controlador sobre subcontratações, sobre uma suboperação de tratamento que ele prefira ali repassar. Ele tem essa obrigação de informe, pelo menos de ciência. A gente tem visto muito nos contratos vindo no sentido de pedir autorização para uma subcontratação, e a gente sempre faz esse disclaimer, né, de indicar pelo menos uma ciência, mas não uma autorização para não travar a operação totalmente do operador. Mas ainda assim a gente vê essa questão também muito forte, né, de autonomia com relação às subcontratações, sobre operações, e talvez nesse caminho seria mais interessante também ir pelo caminho da controladoria conjunta, né, de um co-controle, joint controllers, como a gente abordou aqui. Então, são questões que na prática a gente vai vendo até com relação à operação de tratamento, à operação da própria empresa, do dia a dia da própria empresa, de tomar decisões de forma mais autônoma, assertiva, de ter uma operação, né, mais amplificada e mais autônoma mesmo, né? Que essa operação realmente permaneça na mão da empresa e ela consiga tomar as decisões de forma mais ágil e rápida, realmente, e de acordo com o que for o melhor interesse daquela empresa naquele tratamento. Então, existem prós e contras, sempre vão existir, né, entre escolher esses papéis, escolher uma responsabilidade maior ou menor, ter uma autonomia maior ou menor com relação ao tratamento, mas é o que a gente precisa avaliar caso a caso na prática com relação a cada realidade das empresas. Mas acho que é um bom primeiro ponto para a gente abrir a discussão, e acho também que é um ponto bem crítico que a gente tem visto no dia a dia, né? Então, acho que é interessante a gente começar a falar mais sobre isso para sedimentar mais os entendimentos e a gente conseguir evoluir no tema. Perfeito, Nathalie. João? Bom, eu coloco também, né, para adicionar um pouquinho do que foi explanado pela doutora Érica e a doutora Nathalie, né, que o caso, eu chamo muito também que tem uma ameaça velada ali, porque, como a doutora Érica falou sobre o artigo 5º, que determina bem as funções de todo mundo, quando a gente não tem domínio dessas funções, a gente não conhece o papel de cada um, acaba que a gente está lá analisando um contrato entre duas empresas, eu sou de uma delas, vamos supor, e recebo, eu quero atualizar o nosso contrato com bases na LGPD que chegou agora. Aí chega o contrato, a gente acha que vai ler o contrato, está lá determinando as relações de cada um, e quando vê o operador de dados que mandou para a gente lá, começa a dizer que ele vai trabalhar aquele dado de uma forma, mandar propaganda para o cliente que ele está chegando, compartilhar os contatos, vai trabalhar esse banco de dados, e sem entender a nomenclatura, a gente pode acabar caindo nessa, vamos colocar armadilha, porque ele está colocando lá, eu vou fazer isso sabendo que o controlador já comunicou o titular de dados, que é onde originou a coleta, para poder eu conseguir fazer esse tipo de abordagem. E aí, se chegar alguma sanção, ele fala, o operador vira e fala, olha, eu avisei o controlador e ele tomou as medidas, eu não tenho por que ser, por exemplo, multado, vamos supor. E aí eu coloco muito para os clientes que eu atendo e tal, que eu vi isso na prática, né? E aí eu coloco como pode existir uma ameaça velada ali, alguma coisa escondida, que isso no dia a dia que eu fui pegando em contratos, eu tenho que entender bem qual que é aquela relação, como a doutora Érica e a doutora Nathalie falaram muito bem, né? Eu tenho que entender bem a relação, entender bem o papel, saber qual tratamento de dado específico a gente está falando, para eu poder saber qual a função que a empresa está
tá tendo ali isso no dia a dia, né? E até saber se o meu posicionamento é só como operador, né? Como o doutor Henri colocou, ou se eu também quero controlar, porque eu preciso de tratar de alguma forma, ou subcontratar alguém para poder tratar. Então, é importante mesmo entrar a fundo nesse tema, é importante mesmo estudar a lei e saber os termos que estão sendo utilizados, porque eu, como encarregado de dados, peguei esse caso que tinha passado já pelo escritório de advocacia que orientava a empresa. Quando eu coloquei essa pauta na reunião, o pessoal tomou um susto na reunião e falou, não, para parar tudo agora o contrato, eu vou levar para casa aqui que a gente tem que botar o risco disso aqui na mesa. E a palavra risco é importantíssima, a gente está falando também quando trata de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é só isso que eu queria colocar, que é essa prática mais, que pode ter um detalhezinho ali que não está muito claro, então foquem bem mesmo nesses conceitos, né? Não só nesse de controlador operador, de titular, de tratamento, de que é a finalidade, de princípios. Então é importante ter essa base bem sedimentada para poder dar prosseguimento no trabalho, ou contratar pessoas que tenham essa competência bem afiada para poder ter essa segurança, né? Obrigado. É verdade, gente, é verdade, João, Nathalie, Érica. Eu vou tirar o doutora, tá? Porque estamos entre amigas. É verdade, cada dia que passa a gente experimenta, né? Visualizando a adequação, visualizando os contratos que chegam até nós, a gente experimenta, então, situações mesmo que a gente para e pensa assim, mas calma, deixa eu respirar e tentar entender como que é essa relação, né? A gente precisa entender a relação em primeiro lugar, né? E aí definir, deixar muito claro essa figura, né? Do controlador, do operador, do cocontrolador, enfim, para a gente ter algo mais efetivo, mais palpável, né? Aproveitando esse gancho, não está no script, tá, pessoal? Mas aí eu já vou deixar o gancho aqui para vocês falarem também junto com a pergunta. Vocês acreditam que existe a necessidade de se colocar em cláusulas nos contratos, principalmente para as minhas amigas advogadas, né? Colocar cláusulas no contrato, ou fazer aditivação contratual, ou efetivamente fazer um DPIA, né? Para essas relações contratuais. Aí vocês vão me responder depois, porque eu tenho uma pergunta para o João, eu falei que ia dar uma moralzinha para ele. João, você que é expert no assunto e já trabalha para várias empresas, né? O que a gente deve fazer? A gente deve pegar aquele cara do TI lá de dentro da nossa empresa e colocar como um DPO, um encarregado de dados, ou a gente deve contratar um serviço de DPO as a service, ou o que a gente deve fazer aí de acordo com a realidade das empresas, levando em consideração que nós estamos vindo aí de quase 2 anos de pandemia, recursos escassos, empresas com dificuldades financeiras, enfim. O que você acha? Depois as meninas respondem aí o BPIA, por favor. Bom, encarregado de dados como serviço, né? Eu acho muito bem visto, né? Até para respeitar princípios de impessoalidade, né? Dentro da empresa. E já puxando o gancho da impessoalidade, se você coloca o diretor de TI, ou o seu TI, ou a pessoa que está cuidando da sua área tecnológica, como que você vai conseguir controlar, auditar, ou até saber se ele está levantando os bons processos de tecnologia da informação? Assim, a gente tem aquela confiança, mas ele precisa ser auditado, ele tem que respeitar os controles, ele tem que seguir alguns detalhes que pode até aumentar o risco, né, se ele não estiver sendo monitorado. Então é interessante, até o Guia de Boas Práticas do Governo Federal coloca, cria um comitê, né, dentro desse comitê, faça ele multidisciplinar, né? E aí dentro dessa multidisciplinaridade, nossa, de ações ali administrativas que seja, coloque o TI ali, porque não é legal você dar essas duas funções para ele, porque ele vai ter que entender de muita coisa, vai desfocar do trabalho dele e vai acabar se auto-auditando. Isso vale também para os, infelizmente, assim, não infelizmente, felizmente, para as pequenas e médias empresas, se colocar CEO da empresa para isso. Eu também não aconselho muito ao dono da empresa, o DPO nesse caso. Tem alguma limitação? Eu não vi nenhuma. Só que é o mesmo caso, impessoalidade. A gente tem que tratar aquilo ali de uma forma bem pessoal. Por isso que as a service, que é a terceirização, vamos colocar aqui, né?
eu vejo com muito bons olhos nesse sentido, porque é impessoal, né? Não tá, ele está auditando, ele está levantando os controles, ele orienta o comitê. Eu já vi casos de 2 encarregados, tem o encarregado da empresa, o encarregado as a service, e aí eles trabalham em conjunto também. Então já vi algumas relações que eu achei bem interessantes nesse sentido, né? E aí posso passar para Nathalie, por favor. Então, a gente fala bastante dessa importância de um comitê híbrido, eu concordo muito com essa questão do que o João trouxe, mas, assim, indo pelo caminho do DPO, depois a gente fala um pouco de comitê, a questão do DPO que a gente sempre levanta é se atentar para a ausência de conflito de interesse, né? Então, a gente fala muito disso nas orientações que a gente passa. Então, para a gente conseguir dar essa autonomia toda para essa figura tão importante e tentar, né, e vedar ao máximo essa questão do conflito de interesse, realmente é que às vezes a gente caminha para indicar uma pessoa as a service de fora da empresa nesse sentido, justamente para que ela tenha essa autonomia em termos de hierarquia e tudo mais, e que ela também tenha esse conflito de interesse mitigado, porque o que a gente vê, né, que às vezes pode acontecer é de um colaborador de determinada área da empresa colocado como DPO, acumula essa função, mas ao mesmo tempo ele continua tratando os dados ali para a necessidade dele, da área dele, e aquilo vai afetar. Então, se eu sou do comercial, claro que o comercial é um exemplo extremo, mas se eu sou do comercial e eu preciso tratar aqueles dados para continuar vendendo, para bater minha meta, será que isso não vai afetar o meu julgamento, né? Assim como a questão do TI também. Se isso aqui seria melhor eu colocar na nuvem ao invés de ter um servidor próprio, o que seria mais interessante? Será que isso também não vai trazer um custo muito grande para minha área? Alguma coisa nesse sentido? E aí isso também não pode afetar meu julgamento e assim por diante. Então, a gente tem, assim, questões de conflito de interesse realmente para evitar, que o DPO as a Service traz uma segurança maior nesse sentido, além, obviamente, de uma especialização, né? Então, de trazer um profissional de fora que está bem afiado, que está realmente especializado, trabalhando só com isso, com o tema, focado nesse assunto, que é melhor do que justamente fazer o que o João falou, que é colocar a pessoa acumular, né, mais um cargo junto com aquele, e a pessoa ficar desfocada sem saber o que fazer, porque obviamente ela tem as funções do dia a dia dela e ela não vai deixar de cumprir tudo aquilo para ficar focada numa outra matéria, estudar toda uma outra legislação que a gente sabe que leva tempo para ficar realmente afiado e bom nisso, né? Então, a gente vendo aí nesse dia a dia, eu acho que essas são as questões que surgem no sentido de, muitas vezes, caminhar para um DPO as a Service que no final do dia vai sair o mesmo preço ou mais barato por um serviço mais especializado e que realmente vai evitar esses conflitos de interesse e trazer mais autonomia para essa figura, né, que tem essa necessidade tão grande de autonomia e ausência de conflito de interesse. E aí, por fim, com relação ao comitê, a gente também, né, como boa prática, para que o DPO, inclusive, mesmo sendo as a service de fora da empresa, não fique com esse encargo muito pesado, né, com muita coisa para ele decidir, tomar decisões sozinho, e que ele também consiga trazer a realidade da operação, porque às vezes a gente pensa, nossa, um DPO as a service não sabe como é que acontece minha operação aqui internamente no dia a dia, ele não vai entender, né, os problemas que eu tenho dentro da empresa, e é por isso que a gente fala, tanto obviamente como boas práticas, mas para até viabilizar essa atuação de forma mais aderente dentro da operação da empresa, ter a nomeação do comitê de privacidade. Então, um comitê de privacidade realmente híbrido, que vai trazer, né, essa amplitude de cenário da operação da empresa. Então, ali eu vou ter essa questão, tanto do marketing opinando, o TI falando, para que a gente tenha certeza de que aquele caminho que a gente está tomando é o melhor para a empresa como um todo. Porque muitas vezes a gente pode tomar uma decisão ali que vai afetar o marketing e vai viabilizar aquela operação. Então, a gente precisa ter esse cenário mais amplo, trazer realmente mais pessoas para o comitê para a gente ter uma visão mais híbrida da situação e, ao mesmo tempo, conseguir tirar também esse encargo do DPO de conhecer a operação ao mesmo tempo, de saber tudo de todas as coisas e conseguir tomar decisões realmente em conjunto, né? E que façam sentido. Lembrando que a ideia não é impactar o dia a dia dessas pessoas que vão participar do comitê, a gente sempre faz essa ressalva, porque às vezes pode parecer que vai ser um impacto grande, vai tomar muito tempo do dia a dia deles, não é isso, né? Mas é realmente construir aos poucos uma gestão preocupada com privacidade, então trazer ali pessoas de cada área, de cada departamento que vão seguir, construir essa cultura internamente na empresa também.
Perfeito, Nathan, e até porque ninguém sabe tudo, né? Não. Então, Não mesmo. então a gente não tem como, né? A pessoa A gente ser atuando em proteção de dados, a gente acaba aprendendo um pouco de TI, um pouco de marketing, mas saber tudo é difícil. Realmente. difícil. Não, e outra coisa, não tem como a pessoa ser jurídico, controller jurídico, compliance, DPO, não dá, né? É inviável. Ainda por cima saber do que o marketing precisa, o que a TI consegue viabilizar e assim por diante. Exatamente. Doutora Érica, suas considerações? Eu tenho duas considerações a fazer, e vou ficar um pouquinho apesar de ser advogada, eu vou ficar um pouquinho de advogada do diabo agora. Eu falo para meus alunos na LGPD Learning que criou-se uma figura mítica acerca do DPO. Como se o DPO tivesse superpoderes. Aquela visão, eu falo que vários cursos que eu vi no mercado viram essa oportunidade de negócio da carreira do DPO e para vender curso. Obviamente que eles majoraram a importância. Obviamente, o DPO é muito importante, mas eles majoraram mais ainda essa importância. Primeiro passo, trazendo a figura do DPO na Europa, que é um pouco diferente da nossa daqui. Aqui, o DPO, ele, entre aspas, o DPO não manda. O DPO sugere. O DPO é uma figura, é como se for, imagine, eu vejo muito aproximado com um Chief Compliance, não Chief Compliance Officer, porque ele não chega a esse patamar de ser um Chief Compliance Officer, mas ele sugere modificações. Quando eu falo para meus alunos de TI, eu já mudo esse linguajar mais rebuscado do juridiquês e falo assim, pensam que o DPO é um Pokémon evoluído, que ele tem uma Pokébola e ele vai pegando as Pokébolas e vai tendo poderes. Isso não existe. A lei, ela é clara. A função do DPO quase César Arnaldo Coelho agora, né? A regra é clara. A função do DPO é o quê? A função do DPO é o seu meio de comunicação entre a empresa e a ANPD. A empresa e os titulares de dados. Questão de treinamentos. O pessoal confunde que o DPO, acha que o DPO vai implementar um projeto de adequação. Não é a função dele. Ele pode auxiliar. Ele pode auxiliar. Então, esse superpower que criaram para o DPO no Brasil tem outro histórico que a gente precisa um pouquinho dar aquela baixada de bola, não só quem é jurídico ou até os próprios CEOs. Eu já fiz quando eu trabalhava com a consultoria de telecom, me chamaram, falaram assim, Érica, o DPO aqui está incontrolado, ele simplesmente foi na mesa do CEO e arrancou todos os post-its da mesa do cara, sem pedir autorização, porque aquilo estava exibindo dados pessoais. DPO, eu já treinei DPOs que o DPO chegou em mim e falou assim, Érica, eu exijo que minha mesa seja do lado do CEO. Então, já tá surgindo no mercado uma nova carreira, o cortador de asas de DPO, tá, minha gente? Então, assim, para ser franca com vocês, como eu estou sendo aqui agora. E agora, o meu segundo ponto, sendo que também vai vir um pouco de franqueza nesse momento, prós e contras para a questão do DPO. Ser o DPO as a service, que é aquele DPO externo que a gente controla como o prestador de serviço, e o DPO interno. DPO interno, prata da casa, conhece todos os fluxos, todas as pessoas, consegue ter esse traquejo político dentro da empresa de conhecer as áreas e movimentar as áreas que o DPO precisa, que é muito mais difícil um DPO as a service ter. DPO interno, a prata da casa tem. Só que o que está acontecendo quando uma empresa, como o Nathan falou, a pessoa precisa ser treinada. Aquela prata da casa que já tem uma função, ela vai ter tempo de obter conhecimento, certificações e conhecimento acerca disso? O que eu vejo do DPO interno, quando ele já é prata da casa, está servindo de tapa-buraco. Está servindo para tapar uma obrigação legal. Todas as empresas têm a obrigatoriedade de ter um DPO na empresa, até que a resolução de pequenas empresas seja decidida, porque até a pequena empresa hoje precisa ter um DPO. E o que acontece? Então, isso. Agora, só que tem outro movimento para os DPOs internos. As empresas estão contratando pessoas de mercado para serem funcionárias, futuras pratas da casa, que vão se dedicar só a isso. Então, tem aquela prata da casa que tapa buraco, que não vai conseguir reger todo esse... É uma orquestra, pessoal. O DPO é um maestro. Ele é um maestro. Ele não toca em nada, ele só fica orquestrando.
Obviamente que no mundo atual, com esses recursos escassos que a gente tem, o DPO muitas vezes está colocando a mão na massa, mas isso é um a mais. Outro ponto, DPO interno, como a gente vai entrar, bota o gerente de segurança da informação, o manager, o gerente de TI, o que seja. Ok. O pessoal de compliance que está assistindo aqui agora, já coloquem um red flag, se isso acontecer. Por quê? Conflito de interesse. Se o bônus desse diretor, ou esse gerente de TI, for vinculado a de ter determinados não ocorrência ou prevenção de incidentes, etc., etc., eles não vão reportar. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Ou se vocês conseguirem fazer uma engrenagem na empresa, que caso aquele diretor, gerente não reporte, existir alguma metodologia de denúncia ou de reporte de outras pessoas da área, porque aquele diretor não vai conseguir fazer aquilo só. Então, ele vai envolver outras pessoas, treinar aquelas pessoas com treinamentos óbvios de compliance, que é uma coisa errada, que ele não pode subtrair essa informação, porque a gente já sabe, se ocorreu incidente de privacidade, incidente de segurança, tem que reportar para a NPD. Não é o diretor que está com o bônus dele vinculado. Então, já coloca um red flag, ou como já tem empresas vinculando, modificando a questão das bonificações de pessoas com poder de decisão em relação a isso. Então, para o público de compliance, acho que seriam red flags. O DPO as a Service. DPO as a Service, ele só faz isso. Então, ele é super especializado em relação a isso. Só que tem um problema, ele não conhece as pessoas na empresa. Ele vai ter uma barreira para quando entrar na empresa. Ele não conhece os processos da empresa. Então, isso dificulta. Então, eu falo para você, qual é o melhor? O DPO as a Service ou o DPO interno? Depende. Vai sempre depender. E pergunto para mim, Érica, qual é a melhor qualidade do DPO? Tem que ser jurídico, tem que ser TI, segurança da informação. Eu fiz, não, tem que ser um ser político. Mas não é político de Brasília, politicagem, não. É um ser que ele consiga andar nas áreas, conversar com as pessoas, voltar as informações, ter aquele senso polite, educado, de que você vai entrar em vespeiro. Você vai entrar em vespeiro. Imagina você chegar a estar fazendo um data mapping. O DPO, ele sabe que vão ter processos redundantes, processos que não se conversam, bases de dados que não se conversam, restores e backups que estão defasados. Então, você vai tocar em feridas. Então, um ser político, eu falo para você, se ele vai ser jurídico, se ele vai ser TI, importa, mas na minha visão geral, global, seria essa. Político e bom comunicador, né? Um ótimo comunicador. Essa pessoa tem que se comunicar com todo mundo. Ela tem que ser bem, realmente, político comunicador. É a mesma coisa do compliance officer, né? O compliance officer também. Eu costumo dizer que é diplomático. Para a gente fugir do político, eu costumo dizer que o compliance officer ele tem que ser diplomático, porque assim como o DPO, ele também vai colocar o dedo nas feridas, né? E vai, às vezes, torcer o dedinho ali dentro da ferida e vai incomodar bastante. Olha, nós temos uma pergunta, eu vou fazer ela agora, porque fala justamente dessa questão do DPO, tá? A Cida. A não terceirização do DPO nas empresas poderia significar a assunção de nova função na empresa e deveria refletir na remuneração do colaborador? Nathalie, por favor. Assunção de nova função. A gente fala em cumulação de função, não existe vedação, né? Pode existir realmente algum colaborador interno da empresa que assuma essa tarefa, mas a gente não vê assim, uma orientação para que a pessoa exerça somente essa função exclusividade, algo nesse sentido. Mas com relação a assunção de função e remuneração, isso a gente realmente, eu acho que é muito interno da empresa, é muito estratégico realmente, fica muito a encargo da empresa, e é óbvio com relação ao ajuste entre as partes e a necessidade daquela empresa, né? Qual vai ser a demanda gerada, né? O que essa pessoa vai precisar, vai impactar no dia a dia dela essa função a mais. Mas, assim, a gente tem visto de tudo um pouco, Cida, de tudo um pouco. Pessoas que começam ali a aprender, né, e vão acompanhando até o processo de adequação da empresa toda, para começar a se ambientar um pouco mais com o assunto, e muito provavelmente nesse sentido, sem remuneração, para ver se futuramente realmente consegue
desempenhar essa função a mais, pessoas que são contratadas e provavelmente existe ali uma questão a mais de remuneração com relação a um acúmulo de função, porque a gente sabe que vai ter um impacto grande no dia a dia e tudo. Então, a gente tem visto vários ajustes, acho que fica muito entre as partes. Verdade. Bom, eu quero aproveitar a experiência, né, de vocês na prática e perguntar como fazer, né, uma gestão de riscos, como fazer uma gestão de crise, quando houver um vazamento, né, um incidente de vazamento de dados, de informação, quando aconteceu o problema, né? Quando aconteceu o problema, o que fazer, né? Aí eu já faço um adendo aqui à minha pergunta, né? O que fazer antes e o que fazer nesse momento da crise, do problema. E aí eu vou começar com a Érica. Para esse ponto, eu tenho uma... desculpem, eu falo... Aqui é um público também de jurídico, só que é jurídico, compliance. Tem pessoas também de TI também no nosso público, que eu vou usar também um linguajar... Vou usar um linguajar mais simples, porque sempre que eu estou em evento de proteção de dados, como engloba tanto a questão do público ser jurídico, compliance, e ter muito pessoal TI, eu prefiro usar o zero legalize, tirar o zero juridiquês. Então, trazer exemplos mais... factíveis, mais simples para o pessoal dessas áreas de tecnologia. Quando a gente fala em... como é que eu posso falar para você? Quando a gente fala do risco em si, de como tratar isso para a empresa, existem duas versões. Existe você pensar em preventivo e o analgésico. Quando você está doente, se você tomar uma determinada série de cuidados antes, você tomar uma medicação, você fazer exercícios físicos, você provavelmente não vai adoecer. Caso você tenha uma vida totalmente desregrada, fique fora de casa na hora da chuva, você vai gripar. Não tomar vacina da gripe, vai gripar. Então, você vai tomar um remédio, um analgésico. O que eu falo quando você fala preventivo? As empresas, elas têm que criar... comitês até de contingências. Dentro do comitê de privacidade, tem que ter um comitê de contingência de riscos. E não é assim, na hora, vamos ver só quando acontecer. Não, já criar um esboço, detalhar, pegar um papel, literalmente, e colocar o que possivelmente poderia acontecer de falhas. Pode ser um ataque cibernético. Eles podem estar cobrando resgate. A questão de vazamento de dados, perda ou roubo de computadores, já mapear tudo isso e já colocar as possíveis soluções e criar políticas. Empresas mais maduras têm políticas para, caso o colaborador perca o computador, o que tem que fazer? Tem empresas que já têm a questão de MDM, que é um tipo de sistema que consegue até deletar tudo do computador, para evitar que uma terceira pessoa que não seja autorizada consiga essa questão. Então, pensar sempre em comitê. E quando eu falo comitê, você tem que criar esse comitê de contingência. Dentro do comitê de privacidade, a multidisciplinaridade ajuda bastante, e você determinar quem é quem e qual o papel de cada um. Igual o Corpo de Bombeiros. Já viram como é que o Corpo de Bombeiros faz? Eles não aprendem a apagar fogo na hora que o incêndio acontece. Eles são extremamente treinados, cada um, quando toca o alarme, a sirene do Corpo de Bombeiros, o bombeiro que vai dirigir, já vai se dirigir para a direção, que tem que pegar umas mangueiras específicas, já tem. Então, todos eles sabem o que tem que fazer. Eles levam menos de 30 segundos para sair. Então, esse poder de reação. E outra vez, outro ponto, e aí contar com outras questões. Por exemplo, não é só, fulana vai tratar isso, cicrano vai tratar isso. Fulana e cicrano sempre colocar uma pessoa de retaguarda. Porque eu já vi casos que aconteceu um acidente de segurança, vazamento de dados, e a pessoa que poderia ter o poder decisório estava no voo de 15 horas para Dubai. E a empresa tem tempo de esperar 15 horas esse cara chegar em Dubai, comprar um chip, mudar o chip. Não vai. Então, sempre ter também essa pessoa de retaguarda. Então, pensar no preventivo. Hoje, os jurídicos da empresa já pensam muito dessa questão do jurídico preventivo, de estar muito em contato. Começou a receber muita ação judicial sobre um determinado tema? Liga o alerta. Vê o que está acontecendo. É com a área de transporte? Volta para a área de transportes. Vamos investigar o que está acontecendo.
até para economizar depois honorários jurídicos de condenação. Então, tem até essa questão de o jurídico, coitado, sempre a área que é só despesa para a empresa, né? O jurídico só paga, só que o jurídico paga erro de outras áreas. Então, ver também essa questão de voltar para as áreas e fazer esse contingenciamento de não ser pego de surpresa. E também muitas empresas, o mercado brasileiro que eu falo, dentre várias questões que tem sobre essa questão de preventivo e, entre aspas, pós-ventivo, né? O que acontece após o que está acontecendo, que um estudante falou pós-ventivo, eu falei, tá bom, vou usar esse termo agora. Criar também essa questão de você conseguir entender o que aconteceu e sempre está melhorando. O seu projeto de contingência é melhoria contínua. É todo dia revisando, não é? Tem um método da pessoa, revisar o projeto de contingência uma vez por ano. Não, o projeto de contingência, a cada novidade tem que ocorrer um fluxo de reporte dentro da empresa. Cada novidade, porque esse mercado de tecnologia, cada novo dia acontece uma coisa nova. E outra coisa que eu falo, existem vários outros pontos, mas o mercado brasileiro não é acostumado com seguro de privacy. Seguro de cyber. Então, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Mas também o americano não é padrão, porque o americano ele faz seguro até para o cachorro dele. Então, não é a realidade brasileira. Mas, assim, as empresas e o seguro de cyber, ok, agora está um pouco mais caro. Mas em 2020, no começo, era muito barato. Não existe seguro de cyber completo. Mas tem seguro que cobre até ocorrer um vazamento incidente. A questão de você ir para a mídia, de ter quem vai na mídia anunciar aquilo que tem que anunciar. A questão de comunicação para os titulares de dados, que é caríssima. Caríssima. Então, tudo tem seguros que cobrem isso. Obviamente, tem seguros que vêm o forenses para fazer a investigação do que aconteceu. Tem tudo. Então, quem está aqui na nossa audiência, observem com um pouco de carinho a questão também dos seguros de cyber no mercado. Existem ótimas seguradoras no mercado, então é um ponto também para alertar, dentre vários outros. Excelente, Érica. Ontem mesmo eu falava sobre essa questão do seguro, realmente. João, fala um pouquinho para nós, então, sobre a sua percepção, né? Você que é da área técnica, né? Não que as meninas não sejam, mas elas são advogadas, né? Elas têm um plus, tá, João? Os advogados têm, assim, um diferencial. Brincadeira. Mas você que é da área técnica, você que é do cyber security mesmo, né? Você que é o cara do hands-on. Fala pra gente aí um pouquinho sobre essa questão. A Érica botou num ponto que é sensacional, que é pensar na responsabilização. Ponto. Isso é um controle até protegido pela Secretaria do Governo Digital, tá lá, se você olhar lá, tem como controle e responsabilização, tanto externa quanto interna, dentro da empresa ali, quanto fora. Porque quando aconteceu alguma coisa, foi alguma falha de alguma área. Como poderia o DPO pegar isso? Mapeando isso corretamente. Como que ele mapeia? A gente falou assim, tem que ser o político, né? Ele vai lá naquela área que está aquele ninho de vespeiro, igual colocaram aqui, e ele vai ter que organizar e saber o que são processos de dados, tá, gente? Não é o processo da área inteira, é dados pessoais, ele não vai lá refazer tudo, porque a gente escuta muito aquele caso, não sei por que eu trato dados assim, tem 10 anos que eu estou aqui, é 10 anos que é assim, e a tratativa foi feita em 15 anos, então assim, então sempre foi assim, você não obedece nenhuma lei, você não obedece nenhuma norma, nenhuma política, você faz por fazer. Então, assim, não pode ter essa colocação do faz por fazer, porque aí vai lá na frente e cai no risco, aí vai ter que gerir uma crise. Aí gera os honorários que a Érica falou tanto aqui para a gente. Então, lá atrás já vem, que é o anterior, né, o preventivo que a gente estava falando aqui, já tem que saber para onde corre, onde está armazenado, com quem compartilha, então tem que ter aquele mapeamento bem feito, né? Até para facilitar escolher se aquele tratamento tem uma finalidade só, porque de vez em quando a gente pega um tratamento com 5 finalidades e fala, não, calma, é uma finalidade só, isso aqui é um outro tratamento de dados, e cada finalidade, como a lei pede, tem a base legal que vai sustentar aquela possibilidade de você tratar um dado pessoal, né? Então, fazendo essa sequência, e mesmo assim o risco existe. Mesmo você colocando os controles, responsabilização que seja, política de segurança da informação, dentro da política tem lá senhas, aí o pessoal fala, minha senha é senha @1234, que é a clássica, né? É essa daí.
ok, a sua senha é essa, a de todo mundo é também, e você troca a senha entre si, e é isso aí. Está lá na política de transformação. Senha pessoal intransferível, 10 dígitos, se respeitando. Aí você vira e fala, beleza, a política não está sendo respeitada, cadê a responsabilização para poder pegar a pessoa e falar, isso acabou. Porque aí a pessoa trocou de senha, você não sabe quem é a pessoa, não consegue nem responsabilizar quem é que deixou escapar alguma coisa. E se escapar, vazou o dado, bom, agora vamos colher o problema, né? Vai ter que resolver o que pode ter acontecido com esse vazamento. Se foi um impacto muito grande, se foi um impacto pequeno, né? A gente tem exemplos aí que saiu há pouco tempo, que vazamentos graves, né? Então, com isso você consegue, fazendo o mapeamento correto, fechando os controles até de segurança da informação, agora focando um pouco mais na área técnica de segurança da informação, sobre responsabilização, sobre controles internos de acesso lógico, controle mínimo de controle de acesso a máquinas, mínimo de treinamento para não cair num phishing, alguma coisa que pode levar a pessoa a ser induzida, não misturar déficits particulares com institucional, porque já ajuda muito também a não cometer nenhum tipo de problema, né? Porque a máquina particular ela acaba sendo usada para tudo, né? Então, no seu dia a dia, você vai podendo cair em alguma rota ali que você vai expor o dado ou a entrada para a empresa, porque a gente chama que a TI da empresa é igual a corrente, né? Ela é tão forte quanto ela mais fraco. Então, se você tiver um dispositivo ali dentro, no meio da rede, que ele não tem uma segurança bacana, pode ser o do CEO, tá, gente? É mais clássico até. Entra por ali e acabou, sua rede inteira já pode estar exposta naquele caso, né? Então, e aí eu cheguei nos controles que eu estava colocando, né? Passou dos controles, a própria pessoa, como aí a gente chama de risco inerente, né? O risco inerente é o que existe sem controle ou perto de não ter um controle. Quando você aumenta o controle naquele caso, por exemplo, criou uma política de senha, está todo mundo respeitando a política de senha, ainda existe aquela possibilidade de não ter redundância que a Érica falou. Aí a pessoa liga e fala, pelo amor de Deus, eu estou pousando aqui em Dubai agora, pega minha senha, acessa com o meu login e faz isso, isso, isso. Acabou, cara. Que segurança que tem a empresa? Você acabou de burlar o que o diretor de TI da sua empresa sugeriu para você. A pessoa tem a sua senha, você é um grande administrador da sua rede. Acabou a segurança. Não tem mais como responsabilizar. Então, sempre vai ter aquele risco residual. Então, é importantíssimo que as políticas sejam seguidas e tenha graves responsabilizações e tenha rastreabilidade, que a gente fala. Direto a gente fala, tem acesso lógico dentro do meu sistema, tem controle de acesso lógico dentro da minha rede, né? Ok, tem log? Não tem. Então, o que adianta? Eu acesso com senha, mas eu vou lá, faço o que eu quiser, e não tem um registro dizendo, o João foi lá e alterou um dado. Aí eu posso modificar um dado pessoal. Imagina, eu pego o CPF da Érica lá, coloco o CPF do João, aí trocou tudo, eu desrespeitei N princípios aqui agora, né? Então, assim, são detalhes que a gente está vinculado ao erro humano também, e isso precisa de ser tratado com muita seriedade. E quando você tem políticas de responsabilizações expostas, claras para todo mundo, isso fica sério. A gente pegou muitas empresas já muito largadas nesse sentido e hoje são muito certinhas. No início causam um baita estresse, quase perde o contrato, é sério. A empresa de TI, quando começa a impor os controles, quase perde os contratos de TI dela. Mas aí, quando vê, até flui melhor a rede, até fica melhor o trabalho, até fica mais seguro. Gente, não há nada mais seguro de você trabalhar sabendo que está respeitando a privacidade de dados, respeitando dados, cuidando do banco de dados, não gerando arquivos. Então, assim, as normas são muito importantes. Cuidem bem das políticas, principalmente da segurança da informação, da privacidade de dados. E a gente posso falar aqui a vida inteira sobre isso, né? Então eu vou parar um pouquinho. Obrigada, João. Eu vou passar para a Nathalie, a gente já está só com 4 minutos para término do nosso painel. Eu queria muito a opinião da Nathalie sobre isso. E, Nathalie, emenda aí, por favor, algum comentário acerca das tecnologias que podem ser usadas para ajudar, né, nesses controles de risco. Érica, depois se a Nathalie for rapidíssima, aí você fala. Eu vou tentar ser rápida. Bom, só para contribuir com o que o João falou,
A gente, com relação à gestão de risco, primeiro eu queria trazer a importância disso, né, dessa gestão de risco realmente, especialmente até antes da gente iniciar, a gente estava falando sobre o guia da NPD, as diretrizes e orientações da NPD para micro e pequenas empresas, startups, inclusive, e até eles foram por um caminho, né, que eu acho muito interessante, que é de definir, né, normas diferenciadas para essas empresas a partir do risco realmente com relação ao tratamento, e não a partir do volume de dados ou mesmo do faturamento da empresa. Então, é a importância da gente ter realmente uma matriz de risco bem feita, uma avaliação de risco muito bem feita e dar mesmo o devido valor a isso, que precisa ter, né, muito cuidado e, obviamente, uma gestão de risco também muito bem feita. E com relação aos vazamentos, a essas questões de incidentes, e o que o João bem trouxe, é a questão das políticas, né? E a Érica falou sobre o fluxo mesmo, né? Como desenhar um fluxo, um plano de resposta a incidentes, o que fazer na situação de um incidente, ter isso tudo bem mapeado, bem traçado, para que realmente, se caso isso venha acontecer, seja sanado da forma mais rápida, ágil e eficaz possível. Mas eu queria também trazer a questão dos treinamentos. A gente fala muito da falha humana, até mesmo para identificar um vazamento mais rápido, para levantar ali a mão para um tratamento indevido, ou um descumprimento de política, como o João pontuou. Mas a gente vem analisando e vendo a questão do capital humano, realmente, da falha humana, como um ponto muito crucial nesse sentido, né, de mitigar riscos no sentido de vazamentos e tudo mais. Então, esses treinamentos são muito importantes. Treinamentos a respeito das políticas, treinamento a respeito do plano de resposta a incidentes, dos fluxos, de como isso vai ser sanado, de como isso vai acontecer internamente dentro das empresas, as responsabilidades bem claras, papéis e responsabilidades bem claros, e esse treinamento ser realmente contínuo, trazendo essa questão de volta para a empresa sempre, assim, né, de forma fluida, realmente um organismo vivo que a gente sabe que é o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. Érica, se você quiser complementar bem rapidinho, ficou 1 minuto. Qual a melhor prática que as empresas estão fazendo em termos de como incentivar o meu colaborador a se atentar à questão de privacidade? Algumas empresas já estão vinculando ao bônus dos funcionários questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Por exemplo, tem empresas que fazem questões de phishing scans, testes de phishing, de captar, de enviar e-mail falso para os colaboradores para ver se eles caem ou não. Então, você não pode cair em phishing em relação ao bônus. A questão de políticas, quando a gente tem a política de mesas e telas limpas, existe uma pessoa que faz aquela ronda para ver e sabe quem está cumprindo isso. Então, tem empresas que estão conseguindo, obviamente que isso aqui são 2 exemplos básicos, tá, pessoal? É bem mais rebuscado. Cumprir treinamentos, cumprir reciclagem, questão de onboarding, tudo é bem complexo a questão da bonificação, mas é bem interessante também. E outra coisa, as empresas também no Brasil, elas não investem muito em pentests, né, de fazer aquele teste de intrusão, de invadir o site da empresa. Então, assim, é caro, é caríssimo. É muito caro. Então, assim, mas dependendo do porte da empresa, é interessante, porque essas empresas que fazem pentest, elas descobrem coisas que vocês nem imaginam na face da Terra que exista. E aí, respondendo até a questão da Karine sobre tecnologias, né? Então, o pentest, o seguro, né? O cybersecurity. Então, são meios, né? Mecanismos da gente tentar. O seguro não é exatamente uma tecnologia, mas o pentest, com certeza, é super interessante para quem pode. Então, é só isso também, pessoal. Assim, acho que a gente poderia falar aqui por horas e horas, mas pelo tempo é restrito. Muito obrigada, doutora Érica, doutora Nathalie, João Miguel, meus 3 amigos, né? Eu estou muito feliz com esse painel, vocês realmente arrasaram. Inclusive, o pentest tem aquela questão da previsão na própria lei, né? De fazer testes de vulnerabilidade. Só que é muito caro, realmente, como a Érica falou, né? Eu já estive com alguns clientes aí, a gente buscando no mercado, e realmente é um trabalho bem caro para se contratar. Época de pandemia, infelizmente a gente está com o budget aí bem cortado, né, Márcio? E no último painel da manhã, a gente falando com a Anne sobre tecnologias, né, que auxiliam o compliance, a Anne falou assim, não precisa esperar vir o melhor budget do mundo para poder fazer, né, gente? Vamos... Aí eu repito aqui, eu repito aqui, né, a nossa fala da manhã, não precisamos procurar
esperar o melhor budget, esperar o melhor momento, esperar. É melhor fazer, né? E isso eu falo sempre para todos os meus clientes, eu falo, gente, vamos fazer minimamente, mas vamos fazer. É melhor 50%, 40%, 70% do que 0%, né? Sim, Então, vamos fazer e usar a criatividade, né? Usar a criatividade, que sempre ajuda bastante também. Márcio, devolvo a palavra para você. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigada. Beijo enorme. Muito obrigada, Karine, pelo convite. Foi uma honra. Foi uma honra, pessoal, estar aqui com vocês novamente. Foi mesmo, foi uma honra. Olá, muito obrigado. Nossa, o painel aqui começou antes das 2, né? Para quem não estava aqui, ainda teve o aquecimento. Quem estava aqui chegou um pouquinho antes, escutou a gente já debatendo, a gente sabia que ia ser um grande painel. Obrigado, Érica, obrigado, João, obrigado, Nathalie. Karine, mais uma vez, obrigado por conduzir. Acho que se deixasse, a gente ia mais 1 ou 2 horas, fácil, fácil, fácil. Em vários momentos vocês cortaram aí, porque sabia que não ia dar tempo para a gente. Mas vamos seguir para os nossos próximos painéis. Então, agora, antes da gente começar o nosso painel, queria relembrar, teve pergunta no painel de LGPD, então é importante, vamos utilizar a ferramenta do Q&A, cliquem, mandem as perguntas aqui, que com certeza a nossa mediadora vai conseguir, tendo o time certinho, ela vai pegar a pergunta e vai jogar também para os nossos palestrantes, tá? Então aproveitem a nossa ferramenta.